Eu sei que é polêmico, mas eu vou ter que falar. Você já pensou você chegar num restaurante para poder comer aquela refeição maravilhosa? Você olha para o recheio, salada, legumes, carne, tudo que você quer comer é a coisa mais linda do mundo. Mas você pensa, eu vou lavar minhas mãos primeiro antes de retirar minha comida. Quando você chega lá no lavabo, tem uma barata morta, virada para cima. O que aconteceu com a tua mente nesse momento? Bom, essa é uma realidade que muitos restaurantes estão enfrentando nesse momento. Sabe por quê? Uma única falha não faz detetização mensal. A lei diz que a detetização tem que ocorrer pelo menos uma vez por mês, não 6 meses e não 12 meses. Com base nisso, nós gostaríamos de falar algo muito importante. Em 2022, foi lançado a RDC 19 de março de 2022. Lá existem algumas normas técnicas que são precisamente feitas para a detetizadora. Lá na década de 60, na década de 70, 80, ou até mesmo no comecinho dos anos 90, era normal passar nos comércios um senhor com uma bomba de veneno nas costas, uma máscara dessas de pano que a gente usa para pintura, e dizer assim, vamos fazer uma detetização? Eles usavam um produto e ia embora, você nunca mais via ele. Mas em 2022, desde 2009 até 2022, houve uma mudança no setor. E o que eu posso te dizer, legalmente, detetizadora hoje é igual uma farmácia, é um ponto de drogas legalizado. Talvez para você pareça polêmica essa palavra, mas por que eu quis dizer assim que é um ponto de droga legalizado? Você vai entender. Lembra quando você ia na farmácia, você estava assim doente, corpo ruim, talvez com uma gripe muito forte, e aquele farmacêutico lá tinha a mesma autoridade que o médico tinha? Bom, para ter aquela autoridade, ele precisava ter estudo, ele precisava ter qualificação técnica para poder te atender. E durante muitos anos, você ir na sua localidade, no seu bairro, na sua cidade, você usou o recurso desse farmacêutico. Talvez isso passou de geração para geração. Hoje, não necessariamente você vai à farmácia só para tomar injeções. De vez em quando você toma. Hoje talvez é comum ir no pronto-socorro para poder ter um atendimento. Mas vamos voltar um pouquinho à fita e comparar isso com o controle de pragas. Na década de 60, 70 e 90, era comum passar um senhor com uma bomba de veneno nas costas e falar, moço, vamos fazer uma detetização? Você topava isso. E não há sombra de dúvida que isso dava um bom resultado. Você que é comerciante sabe a efetividade do resultado que dava isso. Você que morava no bairro sabia do homem que passava um veneninho. Mas isso foi mudando com o passar do tempo. Talvez você mesmo vai à agropecuária hoje para poder comprar um inseticida pensando, eu mesmo vou resolver o problema. Eu também tive essa sacada lá em 2008. Eu trabalhava numa grande empresa do varejo e tive uma grande infestação de barata na minha casa. Eu lembro que na ocasião, a pessoa que me ofertou o trabalho, ofereceu um trabalho por R$180. E eu achei muito caro em 2008, R$180, sabendo que o veneno custava R$19. O que eu fiz? Comprei 3 frasquinhos de veneno de 19. Tentei resolver o problema, mas não deu. Estava totalmente tomado o meu ambiente. Foi aí que eu me toquei. Eu preciso contratar exatamente a pessoa. A partir daquele momento, eu comecei a ficar desperto e comecei a enxergar o mercado de controle de pragas como algo que era algo utilitário, algo que as pessoas precisavam usar para poder ter um resultado efetivo. E foi aí que nos meados de 2010, logo no comecinho, eu decidi sair de uma grande função que eu fazia na rede Ponto Frio e decidi fazer por mim mesmo algo que eu poderia usar como experiência de mercado. Eu criei uma empresa de controle de pragas e comecei a entender o que significava o controle de pragas. Sabe o que eu aprendi? O homem da bombinha de veneno já não era mais a pessoa procurada. Naquele momento precisava ter especificação técnica, assim como o farmacêutico tem e assim como o médico tem uma especificação técnica. Eu senti
que algo estava mudando no mercado. Foi aí que eu me deparei com as normas, com o regulamento da ordem da vigilância sanitária. Foi aí que eu vi que precisava ter um químico responsável, porque nós trabalhávamos com produto químico. Voltando ao gancho, o que eu quero te dizer sobre o que especificamente é controle de pragas? Hoje, o controle de pragas não é apenas passar um veneninho. Controle de pragas é cuidar efetivamente da saúde das pessoas. E para isso exige técnica, produto certo, existe um comportamento diferenciado. Então hoje você já não contrata mais aquele homem que passa com uma bombinha de veneno nas costas e fala: moço, vamos detetizar a loja? Hoje você na sua casa não fala: moço, qual que é o rapaz do bairro aqui que passa veneno? Não. Você começou a olhar no Google para poder saber quem são as empresas de controle de praga da sua região. E é sobre isso que eu quero falar para você. Hoje, a profissão de controle de pragas é uma das profissões mais requisitadas no mercado. Por quê? Porque enquanto as pessoas se envolvem com tecnologia, se envolvem com outras ciências ou outros estudos, alguns raros profissionais entenderam que o vô dele, que começou como o famoso Zé Bombinha, ou o homem da bomba de veneno, precisava montar uma estrutura e ter uma empresa legalizada. Muitos profissionais fizeram história nessa época e hoje esses profissionais estão no mercado para poder ajudar da melhor forma possível você. Eu, com um time de palestrantes, temos usado a nossa sabedoria, o que nós aprendemos através dos erros que nós já cometemos no controle de pragas, para entender o que é solução efetiva para o cliente. Hoje, em 2026, 16 anos depois que eu abri a minha empresa, eu consigo entender exatamente qual que é o posicionamento no controle de pragas e como é que a gente tem que cuidar dele para trazer melhor eficiência e mais eficácia para o nosso cliente. Eu também já entendi alguns processos que são fundamentais antes do controle de pragas, como por exemplo uma boa sanitização, uma boa limpeza técnica, coisas que fazem a diferença muito antes da detetização chegar. E é nesses vídeos, nesse canal, que eu quero transmitir isso para você. Você que é consumidor final, eu quero que você fique junto com a gente. Eu quero que você entenda exatamente qual que é o processo que as empresas devem seguir. E você que é controlador de pragas, conforme nós já conversamos em muitos treinamentos, nós temos que usar um padrão e nós temos que estabilizar o mercado no sentido de todo mundo seguir a mesma linha. Eu quero mandar um abraço para todos os profissionais de controle de pragas do Brasil. Hoje são mais de 8.000 empresas que estão trabalhando lealmente para dar o seu melhor, para poder cuidar de ambientes seguros. E um detalhe: controle de pragas não pode ser visto só como tia da limpeza esquecida. Você já experimentou entrar num banheiro sujo? Você já teve assim aquela correria, deixa eu correr para o banheiro porque eu estou passando mal, e quando você chegou lá, estava tudo sujo, imundo, parecendo um banheiro que nunca tinha visto limpeza? Você lembrou da limpeza naquele momento, não foi? Mas você já entrou num banheiro de um shopping, por exemplo, ou no banheiro de um grande restaurante, numa beira de rodovia, e percebeu que aquele banheiro tinha um perfume muito bom no ar, era limpinho? Talvez você não sabe que além da limpeza, ali existia um controle integrado de pragas. É por isso que eu quero alertar você, consumidor final, e dizer que não existe detetização com validade de 6 meses. Não existe detetização contínua com validade de 6 meses. Talvez a empresa pode até entregar um laudo de 6 meses, mas uma vez por mês ela tem que dar assistência técnica, porque ela entendeu que o controle de pragas é feito minimamente mensal. E quando você faz algo minimamente mensal, você tem um resultado melhor. Por exemplo, você lembra quando você começou a fazer aula para poder tirar a habilitação? Você fez talvez 10, 12 aulas. E ali, dirigindo o carro, você foi entendendo o que era trocar as marchas, embrear o carro um pouquinho antes, qual velocidade colocava segunda marcha, terceira, até quinta marcha. Você foi aprendendo isso.
Você concorda que depois que você foi aprovado como novo condutor de carros, você começou a dirigir o seu carro já com uma habilitação provisória e você começou a entender que você precisava fazer aquele exercício mais vezes? Lembra que de vez em quando você dava uma olhadinha assim do lado? Agora é a segunda, agora é a terceira, agora é a quarta. Lembra disso? Você foi ganhando confiança com o passar do tempo. Quando você começou a fazer isso, automaticamente você viu que você criou habilidade. E na hora de estacionar, você foi e fez um teste. Bom, será que o meu carro cabe nesse espaço de vaga? Fez um teste, tentou uma vez, tentou duas, alguém descia, te ajudava e você foi fazendo isso. Talvez hoje você é um motorista de muitos anos. Você nem percebe a hora que você coloca a terceira marcha, quarta marcha ou quinta marcha. Você chega num lugar, você estaciona o carro de primeira, mas você faz assim, uma forcinha, com medo de bater o carro. Sabe o que aconteceu? Você ganhou experiência. Tudo ficou efetivo com respeito a dirigir um carro. O que eu quero mencionar nesse exemplo comparado ao controle de pragas? Você concorda que a repetição desse serviço mensalmente vai te trazer uma proteção maior? Vai. Vamos usar uma outra ilustração que você vai entender. Imagine que você tenha um estabelecimento comercial onde você recebe 200 pessoas na hora do almoço. Imagine que você tem apenas um único banheiro. E nesse único banheiro você tem uma movimentação entre homem e mulher revezando o uso desse banheiro. Será que se acontecer uma fatalidade naquele banheiro, ele ficar extremamente sujo, você de imediato não vai resolver o problema? Com certeza você vai resolver o problema. Você já reparou que quando você entra num lugar assim, na grande maioria dos lugares onde o banheiro é limpinho, existe uma folha com horário e procedimento de limpeza do banheiro, onde é assinado por um funcionário? Isso faz parte de um padrão dos 5S, um padrão revolucionário, que lida não só com a organização, mas lida com limpeza e todas as outras coisas. Para ilustrar ainda mais e você entender o que é o controle de pragas, nós vamos comparar então tirar a habilitação, limpar o banheiro com um noivo e uma noiva ou uma festa de casamento. Imagine que você tem uma festa de casamento para poder chegar e às 4 horas da tarde você chega correndo a 1 hora do seu trabalho. Rapidamente você vê sua roupa lá que já está pronta para você se vestir ela e você pensa assim, olha, eu vou atrasar, eu quero chegar 1 hora antes. Você tem a grande sacada: vou tirar a roupa do trabalho, vou vestir a outra roupa e vou fazer a maquiagem no carro. Dará certo? Você acha que vai dar certo? Não. A sua pele precisa estar limpa para poder receber uma maquiagem. Você, mulher, sabe disso. Então, o que é controle de pragas? 60% do controle de pragas é limpeza. Uma boa limpeza técnica, feita regularmente naquele estabelecimento. Boa limpeza técnica feita regularmente naquele estabelecimento vai manter um nível de controle de pragas já reduzido. Vamos imaginar que o número 10 seja autoinfestação. Uma boa limpeza você vai deixar irregular para nível 6, que é média infestação. Aí chegou o momento do controle de pragas. É nesse momento que o controle de pragas vai entrar para dar a maquiagem, o retoque final do que é uma boa limpeza, uma boa sanitização associada a uma boa detetização. E isso só pode ocorrer pela lei minimamente uma vez por mês. Porque se você esperar 6 meses para poder cuidar daquele ambiente, você consegue entender que não só a limpeza vai resolver o problema do controle de pragas? Esse é o ponto que nós queremos dizer para você, consumidor final, e dizer para você, controlador de pragas. Você precisa ajudar o cliente a entender que a detetização, em muitos casos, tem que ocorrer uma vez por mês, em alguns casos, quinzenalmente,
em raros casos, com extrema eficiência, semanalmente. Como que você vai determinar isso? Como que você vai saber o que deve ser feito? Talvez surja uma pergunta assim: Carlos, mas será que aplicar um produto todo mês não corre um risco de contaminar as pessoas ao ponto de matar as pessoas porque o produto é tóxico? Eu vou responder para você de uma maneira mais simples. Lá na década de 60, 70, 80 e 90, existiam alguns produtos que mexiam muito com o sistema nervoso humano, deixava a pessoa ali constipada, deixava a pessoa numa situação muito ruim. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? A tecnologia das fábricas fez com que alguns produtos quase não apresentavam mais cheiro. Você lembra a luta que era quando você ia pintar sua casa alguns anos atrás, que você quase morria de dor de cabeça do cheiro de tinta? Hoje você entende que a tinta está um pouco mais leve, um pouco mais suave. O controle de pragas, os inseticidas que são feitos na data de hoje, em 2026, ele tem um único objetivo: cuidar da saúde humana, resolvendo o problema das pragas. Existe uma série de produtos que traz efetividade ao seu cliente. E quando a gente usa produtos, por exemplo, microcapsulado, nós usamos produtos que vai atingir diretamente o inseto. É nesse ponto que o controlador de pragas, você que não é especialista não vai entender, ele vai saber usar o produto de choque no lugar certo, ele vai saber usar um produto repelente no lugar certo, e ele vai saber usar um produto que tem uma ação contínua no lugar certo. Quando nós falamos de produtos, aí existe um leque de empresas. No Brasil existe mais de 10 empresas especializadas com produtos com alta eficiência. Talvez hoje eu vou falar um pouquinho de uma marca, amanhã eu vou falar um pouquinho de outra, mas o objetivo é falar de todas as marcas. Com qual intuito? De você entender exatamente o que cada empresa está fazendo, para que você, controlador de pragas, leve lá para o seu cliente a melhor qualidade possível. Agora nós queremos falar de um outro tema muito importante. Se a detetização tem que ser feita mensal, será que o preço influencia? Será que eu consigo diluir a questão do valor com atendimento? E por que uma empresa cobra R$100 e a outra cobra R$800 no mesmo trabalho? Eu vou te explicar no próximo vídeo.